16. Mateus 28, 16. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram e o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e lhes disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A palavra do Senhor, que Ele deixou para todos nós, que nós continuemos ali sempre levando a palavra do Senhor em todo canto que nós andarmos, procurando fazer mais discípulo, para continuarmos sempre ensinando aquele que nos ensinou. E eu fui para casa hoje pensando, e hoje nós tivemos aqui, logo pela manhã, uma grande lição. E eu fui com aquelas palavras no meu coração. E o filho pródigo, ele recebeu a herança aqui na terra que tinha. E ele saiu para o mundo para desfrutar de tudo aquilo que ele não conhecia. E chegou ao ponto de tudo, o dinheiro acabar. E ele chegou ao ponto de comer lavagem dos porcos. Mas ele se arrependeu de coração, porque não era a vontade do Senhor que ele passasse por isso. Mas nós temos livre-arbítrio de seguir dois caminhos que o Senhor nos ensinou. Ou você segue o estreito ou o largo. Ele preferiu o largo. Mas ele teve a humildade de, no coração dele, ver que ele estava errado. E essa passagem é muito importante, porque aqueles que verdadeiramente amam a Deus, mesmo na sua fraqueza, quando sai da casa do Senhor, ele por si só, ele volta. Às vezes, em uma fraqueza, por um problema algum, ele sai. Mas se ele verdadeiramente tiver no coração o Deus que nos ensina a caminhar, a obedecer às suas palavras, os seus ensinamentos, ele volta por si só. Mas aquele que não tem ainda no coração, não foi liberto, não foi verdadeiramente batizado pelo Espírito Santo de Deus, ele sai. E mesmo você tentando o ajudar, ele não aceita. Porque ele verdadeiramente não tinha sido tocado pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu creio e acredito sempre num Deus maravilhoso que nós temos. Porque quando o verdadeiro crente, ele erra, peca, ele sente sim o peso do pecado em cima dele. E ele vem e pede perdão a Deus. E Deus está sempre esperando aqueles que têm o coração aquebrantado, humilde de coração. E ele o recebe. E ele vai sim continuar sempre aos pés do Senhor. Porque ele já tinha no coração esse desejo. Mas ele errou, assim como fez o filho pródigo.
Mas nós temos que pensar não na riqueza dessa terra, não na herança dessa terra. Nós temos que continuar firmes e fortes, pensando e acreditando e tendo fé que o nosso verdadeiro tesouro, nossa herança, está no Senhor Jesus. Porque essa não acaba. Ninguém tira de nós. Mas para isso temos que perseverar sempre, andando nos caminhos do Senhor e seguindo e obedecendo as suas leis. Amém? Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estas palavras que colocaste no meu coração, Senhor. Que tudo isso, Senhor, seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. E que cada um coloque no seu coração sempre, Pai, o desejo, Senhor, de estar sempre na tua presença, Pai. Não importa, Senhor, os problemas que a vida nos traga, Senhor. Mas nós seremos mais felizes com os problemas se, Senhor, estiver na tua presença, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Na primeira oportunidade aqui eu vou estar convidando a irmã Tereza e a irmã Micaele. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. E não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios e riquezas. Como no deserto isso vai passar, e resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o meu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas
deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Sou grato a Deus por essas crianças. E para elas sempre estão passando por um deserto, né? Que a gente conhece a história dessas crianças. E eu sempre peço a Deus que ilumine o caminho dessas crianças. Que tenha elas sempre nos seus caminhos, para que um dia elas possam chegar a estar sempre adorando ao Senhor e chegar ao lugar que elas merecem estar, que é na presença do Senhor sempre. E só Ele é quem tem a bondade e a misericórdia por essas crianças. E hoje é difícil a gente até ver crianças na casa do Senhor. E essas criancinhas, elas chegam até aqui, mesmo nas dificuldades, passando momentos difíceis, mas elas sempre estão aqui na casa do Senhor. Isso é maravilhoso, porque Deus tem algo maravilhoso na vida de cada criança dessa. Amém? Vou estar convidando a nossa irmã Paula, que ela também vai estar louvando ao Senhor. E o diácono vai estar recolhendo o dízimo e as ofertas da casa do Senhor. Graça e paz a todos os irmãos. Eu demorei pra perceber. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me ouvir e ficar feliz. Ficar feliz. Eu estava longe, você estava perto. Eu te rejeitei, em troca recebi afeto. Me senti sozinho, me tornou seu filho. Fez de mim sua morada e eu disse: és bem-vindo. Não me abandonou todas as vezes que eu caí. Bastou eu falar pra você me
teu eterno nome, ó Pai. Oh Senhor Jesus, estávamos perdidos, Senhor, neste mundo afora, e o Senhor nos acolheu, o Senhor nos abraçou, o Senhor nos deu, Senhor, um novo anel, o Senhor colocou em nosso dedo, ó Pai. Oh, aleluia, Jesus. Oh, santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Tu és grande, Senhor, Tu és fiel, Tu és poderoso, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a caminhar, Senhor, cada dia mais nos teus caminhos, ó Deus. Santo, santo Deus. Vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, Jesus. Eu tenho você. Eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Só tenho você. Só faltava eu perceber. Aleluia, Jesus. Tu és santo, Deus. Santo é o teu nome. Só faltava eu perceber. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Muitas vezes a gente está nesse mundo perdido e não percebe o amor de Deus conosco. O Senhor, Ele é aquele que nos resgata. Se hoje estamos aqui, porque um dia nós fomos essa dracma perdida, nós fomos também como esse filho pródigo, que abandonou seu pai, abandonou tudo que tinha por uma herança que achava que ia ser tudo na vida dele. E muitas vezes a gente abandona esse Deus, achando que esse mundo afora vai nos oferecer coisas boas. Mas quando nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós somos incomodados por isso. E sentimos que o lugar aí fora não é o nosso lugar. O nosso verdadeiro lugar é ao braço do Pai. E que hoje você se sinta acolhido por esse Pai. Por esse Pai que é tão bondoso, tão misericordioso. É aquele que nos ajuda todos os dias a nos levantar. Não importa as circunstâncias que nós viemos passar, mas Ele sempre está conosco, cuidando. Ele está zelando por mim e por você. Que você nesta noite receba da parte do Senhor esse louvor e entregue a Ele toda a adoração. Porque só Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Que você seja renovado pelo Espírito Santo. Não foi à toa que você entrou aqui por essas portas. Deus tem algo a falar em seu coração. Abra a porta do seu coração para o Senhor e receba com alegria. Amém? Vou agradecer ao Senhor por essa oportunidade em nome de Jesus. Graça e a paz, irmãos. Amém? Vamos estar orando, vamos estar entregando ao Senhor e consagrando a Deus nossos dízimos e ofertas nesta noite. Amém? Senhor nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado, Deus, pelo ar que respiramos, Senhor, por estarmos aqui, Deus, diante de Ti nesta noite, Pai, para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu santo nome, Pai. Nesse momento, Deus, especial do culto, Deus, onde podemos trazer até o altar, Senhor, nossas ofertas, nossos dízimos, para serem consagrados a Ti, Deus. Nós assim o fazemos nesta noite e consagramos a Ti, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer a presença dos pais de Mateus aqui, irmão,
Quero dizer que essas portas sempre vão estar abertas para receber vocês aqui. E os irmãos aqui de coração aberto, viu? Venham sempre que desejar estar aqui junto conosco na casa do Senhor. Amém? Eu vou estar convidando o Ministério de Louvor, Eclésias, para estar louvando aqui ao Senhor. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Louvamos a Deus por esta noite, estamos na presença do nosso Deus, pois Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus de oportunidades, né, que Ele nos concede de estarmos na sua presença para adorar o seu nome. Né? A palavra do Senhor nos diz que nós fomos feitos por Ele e para Ele. A sua vida tem um propósito aqui na terra. E um dos maiores propósitos que nós temos é adorar o nome do Senhor Jesus. Eu costumo dizer que há, né, um vazio dentro do ser humano do tamanho e da forma de Deus. Só Ele preenche. Muitas vezes nós buscamos alegrias aí fora, tantas alegrias, mas nada preenche este vazio. Mas existe um Deus, irmãos, que Ele nos conhece por dentro. Aleluia. Ele nos conhece. E às vezes existem doenças em nossas vidas, doenças da alma. Nós estamos vivendo um tempo tão difícil, onde tem tantas doenças da alma, né? Ansiedade, crise de pânico, síndrome do pânico, depressão e tantas outras. Mas o Senhor, Ele é especialista em curar doenças da alma. Aleluia. Nós vamos estar cantando nesta noite, creio que Tu és a cura. Aleluia, Ele é a cura que nós precisamos. Quando nós buscamos nele, como nós procuramos o Senhor, nós encontramos verdadeiramente cura para as nossas almas. Ele é a alegria, a Bíblia diz que na presença do Senhor há fartura de alegria. Então nesta noite você pode se alegrar. Não se preocupe com os problemas que ficaram lá fora. Aproveite este momento para ouvir Deus falar contigo. Aproveite este momento para aguçar os teus ouvidos para a voz do Senhor, que Ele quer falar contigo nesta noite. Aleluia, Ele quer dizer, eu sou a cura para você, amém? Aleluia, quando você clama ao Senhor, Ele te escuta. Vamos adorar o Senhor. Me escutas quando clamo e atraio o meu... Ô irmão Ju, peço perdão, vou começar de novo. A minha garganta não está boa, vou pedir para a Laís começar. Vamos dar o melhor para o Senhor, amém? Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti.
Jesus, eu preciso de ti. Escuta-me. Me escutas quando clamo E atrai o meu pensar. e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Senhor Jesus, nós cremos, Senhor, que Tu és a cura para as nossas vidas. Creio que Tu és a cura. Declare. Creio que és tudo para mim. Nós precisamos de Ti, Jesus. Cura as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Não existe Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nós cremos, Senhor. Nada é Não existe nada impossível para a tua vida. para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Ti. Nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Nós cremos, Senhor. Aleluia. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Creio que Tu és a cura. Oh, aleluia. Creio que és tudo para mim. Você crê nisso nesta noite? Que Ele é cura para a tua vida. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Oh, aleluia. Jesus, eu preciso Oh, Jesus, de nós Ti. dependemos de Ti, Senhor. Nós carecemos de Ti, Senhor. Não há outro igual. Sem
Ti nós não somos nada, Senhor. Nós estamos aqui nesta noite e desejamos ser curados, Pai, por Ti, diante de tantas batalhas e lutas que enfrentamos, Senhor. Mas vem, Senhor, e nos cura, e nos purifica, e nos transforma, Senhor. Oh, aleluia. Nós Te adoramos neste lugar, Senhor. Sabemos que há em Ti, Senhor, a graça, a misericórdia, a cura para as nossas vidas. Aleluia. Você pode ficar de pé nesta noite. Nós ainda estaremos adorando o Senhor. Em meio às caminhadas que nós trilhamos, muitas vezes se deparamos com muitos problemas. E às vezes até falhamos e erramos contra o Senhor. Mas nesta noite o Senhor, Ele nos chama sobre as águas. A palavra do Senhor nos diz que certo dia Pedro, ele andou sobre as águas. Ele viu Jesus vindo em meio a uma tempestade, os discípulos atribulados num barco, preocupados. E a palavra do Senhor nos diz que eles acharam até que era um fantasma vindo andando sobre as águas, porque até então ninguém nunca tinha visto alguém andar sobre as águas. Jesus foi o primeiro surfista que existiu. Podemos dizer isso. Ele andou sobre as águas. Mas ele não precisou de prancha, porque ele tem um domínio. Aleluia. Ele tem um domínio sobre a natureza, irmãos. Ele tem um domínio sobre a nossa vida. E a Bíblia diz que Pedro, ele estava ali no barco. E ele, quando eles viram que era Jesus atribulado, ele disse: Senhor, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que ele começou a andar com Jesus. Oh, irmãos, em meio à tempestade, em meio à força do vento, aleluia, que nós passamos, o Senhor, Ele nos chama, Ele nos convida a andarmos com Ele. Mas a palavra do Senhor nos diz que Ele tira os olhos de Jesus e Ele começa a afundar. Ele começa a afundar. E quando Ele afunda, o Senhor estende a mão para Ele e traz Ele à tona de volta. Eu não sei aonde você tem afundado em meio às tempestades. Talvez olhando para a força do vento. Talvez você tenha olhado para tudo que você tem enfrentado nestes últimos dias. Mas nesta noite o Senhor nos chama e Ele nos convida a olhar para Ele. Não tire os olhos de Jesus. Bote os seus olhos em Cristo Jesus e Ele vai lhe trazer à tona de volta. Ele vai te fazer andar sobre as águas junto com Ele. Amém. Glória a Deus, vamos adorar o Senhor. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, Além das ondas olharei. e além das ondas olharei. Se o mar crescer, Se o mar crescer, somente em ti descansarei,
pois eu sou teu. Aleluia. E tu és meu. E tu és meu. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus. Guia-me. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais Senhor, quer te firme, fazer mais firme. Senhor, em tua presença. Aleluia. Louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Ele quer te fazer mais firme na sua presença. Aleluia. E ao teu nome. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar Se o crescer, mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. e tu és meu. E tu és meu, pois eu sou teu. A tua vida é dele. E tu A tua vida está és guardada nele. meu, Aleluia. pois eu sou Aleluia. Declare que você é dele. E tu és meu. Oh, Jesus, obrigado, Senhor, por termos esse senso de pertencimento. Aleluia. E saber que temos um Deus que cuida das nossas vidas, que nos conhece, que nos entende, nos compreende, nos chama a andar sobre as águas em meio às tempestades da vida. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, Senhor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia. Nós só temos te agradecer, Jesus. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Ainda continuaremos adorando o Senhor. Aleluia. O que o Senhor diz, o que o Senhor diz sobre mim, sobre ti. Aleluia. O Senhor tem palavras de amor, de graça sobre mim, sobre você. Talvez você se pergunte: será que o Senhor me conhece? Será que Ele sabe o meu endereço, a minha identidade, o meu nome? A Bíblia diz que Ele conhece cada fio de cabelo da tua cabeça. São contados pelo Senhor. Ele conhece o teu endereço, Ele conhece o teu nome. E Ele sabe o que você passa. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Quem sou eu para que o grande Rei receba-se? Me perdi, Ele me encontrou, seu amor, oh, seu amor, oh. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de
Ele morreu por você. Ele se entregou por você. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Obrigado. Em tua casa, ó Pai, Há lugar para mim. há um lugar pra mim. Sou filho de Deus. Sou filho. Sim, eu sou. de Aleluia. Deus. Sim, eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Ele te perdoa. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai. Em tua casa, ó Pai, Há um lugar para mim. há um lugar. Obrigado, Jesus. pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Obrigado, Quem Deus Jesus. liberta, Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor. livre enfim O Senhor quer te tornar livre. será. Livre das algemas deste mundo. Aleluia. Ele quer te tornar filho. Eu sou. Ele quer te tornar herdeiro. Em tua casa, Porque na casa dele há um lugar para mim e para você. há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te agradecemos pelo teu grande amor por nós, por se entregar na cruz do Calvário, por vir até esta terra e morrer uma morte de cruz quando eu não merecia. Pecador que sou, falho que sou, mas o Senhor decidiu se entregar e nos tornar filhos. Aleluia. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Ministério de Louvor Eclésia, agradece a oportunidade em nome de Jesus. Eu também agradeço a oportunidade que meu Deus me deu para estar dirigindo esse culto e vou estar passando para a palavra que o Senhor tem para nos dizer hoje aqui. Quem tiver ouvido, que ouça aquilo que o nosso Deus vai nos dizer. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E nós estamos gratos a Deus por tudo que Ele já tem realizado em nosso meio. Eu peço perdão aos amados, um pouco pela minha voz, estou um pouco gripado, garganta um pouco inflamada, mas estamos aqui para adorar o nome do Senhor. E Ele recebe a tua adoração nesta noite, Ele recebe o teu louvor nesta noite. Aleluia. E louvo a Deus também pela família de Mateus,
né, seu irmão, sua família, seu pai, sua mãe, né, a esposa do irmão dele também, junto com sua filhinha. Que Deus abençoe a vida de vocês, é um prazer tê-lo aqui neste lugar. Como sempre falamos, fiquem à vontade para voltar quantas vezes quiserem. Aqui é a casa do Senhor e vocês podem se sentir à vontade neste lugar, amém? Você também que nos assiste, é um prazer tê-lo. Que você também possa estar meditando na palavra do Senhor junto conosco. E vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Deuteronômio, Velho Testamento, 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8. Deuteronômio, capítulo 11, estaremos lendo a partir do versículo 8, leremos até o versículo 25. O Senhor já tem falado aos nossos corações através dos louvores, nós temos adorado o Senhor, mas creio que Ele também quer falar conosco através da sua palavra. Amém? Deuteronômio, capítulo 11, versículo 8, diz a palavra do Senhor: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor sobre juramento prometeu a dar a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como terra do Egito, de onde saístes, em que semeáveis a vossa semente, e com o pé a regaveis, como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas, terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano, se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei erva no vosso campo aos vossos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração, e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensina-as aos vossos filhos, falando dela sentados em vossa casa, e andando pelo caminho, deitando-vos e levantando-vos. Escrevais nos umbrais da vossa casa, nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos estes mandamentos que vos ordeno, para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso. Ninguém vos poderá resistir.
O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, Jesus. Ó Deus, nós te adoramos, nós te louvamos, Pai, neste lugar. Mas fala conosco através da tua palavra nesta noite. Deus, usa a minha instrumentalidade, Senhor, não para que eu venha aparecer, mas para que o Senhor venha aparecer, para que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, o Senhor conhece cada coração que adentrou por essas portas. O Senhor sabe, Senhor, que cada um de nós precisamos e dependemos de Ti. Ó Deus, ministra os nossos corações. Ó Senhor, leva a nossa mente cativa diante de Ti, Senhor, neste momento. Ó Senhor, que os nossos corações estejam sensíveis, que os nossos ouvidos estejam atentos a tudo aquilo que o Senhor quer falar conosco neste lugar, Senhor. Ó Deus, perdoa minhas falhas e os meus erros. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra. A Tua palavra, ela é a verdade, Senhor. Ó Deus, que nós não sejamos só ouvintes, mas sejamos praticantes da Tua palavra. Ó Deus, que tudo aquilo que nós venhamos ouvir aqui, nós venhamos querer colocar em prática em nossas vidas. E que só o Teu nome venha a ser glorificado. Fala conosco, Senhor. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui, no livro de Deuteronômio, vai estar contando a história do povo de Israel. Nós sabemos que a nação de Israel foi um povo, uma nação que foi escolhida por Deus para levar o nome dele a toda a terra, para se fazer conhecido diante de todas as nações. E o Senhor se revelou para aquela nação. Se Deus não tivesse se revelado, né, para o homem, muitas vezes ou em muitas situações não reconheceríamos que existia um Deus. Apesar da própria palavra nos dizer lá em Romanos que a própria natureza já revela que existe um Deus. Quando nós até analisamos o nosso corpo, né, quando nós começamos a olhar para dentro de nós, né, cada órgão no seu devido lugar, tem um propósito específico, nós passamos a entender que existe um Deus sim. Que existe um Deus criador, um Deus que nos chamou, um Deus que se preocupa conosco, que Ele é o criador dos céus e da terra, do ser humano, que Ele soprou em nós o fôlego de vida e nos fez alma vivente. Aleluia. Então isso quer dizer, irmãos, que existe um Deus que Ele nos conhece, que Ele decidiu se revelar para o homem, que Ele decidiu, né, se fazer conhecido e dizer: eu me preocupo com vocês. Aleluia. Eu tenho interesse de conhecer, aleluia, cada vez mais, de entender mais sobre você, porque Ele nos conhece. Ele é um Deus de relacionamento, amém? Muitas pessoas acham que Deus, Ele criou os céus, a terra, o homem, os abandonou, deixou Ele lá na terra, pronto, se virem aí. Ficam sozinhos, não. A palavra do Senhor nos diz que Deus, Ele nos criou, e diz o texto lá em Gênesis, que viu Deus que era bom. Quando Ele começa a criar o homem do pó da terra, diz o texto, e o Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E Deus, Ele criou o homem, Ele criou a mulher, Ele disse: far-lhe uma adjuntora, uma auxiliadora, e ali, né, como diz o texto, da costela de Adão, Ele forma a mulher. E dali começa, irmãos, toda uma história de amor, começa toda uma história de um pai amoroso, como nós cantamos aqui. Que Deus, Ele nos criou como filhos, mas o homem pecou no jardim, no paraíso. Diz o texto que Adão e Eva, eles falham ali, e ali há uma separação. O homem, o ser humano, se distancia de Deus, né? O filho pródigo, como já foi falado aqui, hoje pela manhã falamos sobre o filho pródigo na escola dominical, quando se distancia da casa do pai. O pecado nos afastou do Senhor, o pecado nos distanciou de Deus. Mas agora o Senhor, irmãos, Ele dá as suas diretrizes, Ele começa a escrever os seus mandamentos. Ele chama Moisés e diz: Moisés, escreve os 10 mandamentos.
E ali Moisés começa, pelo próprio Deus, escrever a vontade de Deus para o homem. Deus, ele tem, irmãos, um desejo de nos atrair para perto, de nos trazer de volta como filhos. E não foi diferente com o povo de Israel, porque o povo de Israel se afastou do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que aquele povo, eles ficaram escravizados no Egito por 400 anos. Faraó, muitas vezes oprimia aquele povo, chicoteava aquele povo, e era conhecido como povo de Deus, e até parecia que Deus havia o abandonado. Mas não foi Deus que havia abandonado, foi por causa do próprio pecado deles que eles passaram a ficar ali no Egito escravizados. Mas o texto vai dizer que aqueles homens começam a clamar ao Senhor. Aquelas pessoas começam a se arrepender dos pecados, e eles começam a clamar ao Senhor, e o texto vai dizer que o Senhor, ele ouve o clamor daquele povo e envia Moisés. Aleluia! E o Senhor envia Moisés para aquele lugar, para tirar aquele povo com mão forte. Eu acredito que todos que estão aqui já ouviram a história, de Moisés, do Egito, que Faraó não queria deixar o povo sair, mas Deus tira aquele povo com mão forte da terra do Egito. E agora a palavra do Senhor nos diz que Deus, ele decide levar aquele povo para uma terra boa. Você crê que Deus, ele tem uma terra boa para você? Você crê que Deus, ele tem um lugar de bênção para a tua vida? O Senhor, ele tem um lugar de bênção para mim e para você. Escuta esta palavra nesta noite. O Senhor, ele não te abandonou. O Senhor, ele não te esqueceu. Mas muitas vezes ele permite processos em nossas vidas para que nós se lembremos dele e dizemos: Senhor, ouve o meu clamor. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor escuta o clamor daquele povo, envia Moisés, e Moisés tira o povo daquela terra, e eles começam a andar no deserto, e ali o Senhor dá os 10 mandamentos, e o Senhor diz uma palavra para aquele povo: olha, eu tenho uma palavra para vocês. Deus, ele promete aquela terra, e a terra que o Senhor prometeu, irmãos, não era qualquer terra que ia colocar aquele povo. O texto diz que é uma terra que mana leite e mel. Lá no versículo 9, onde nós começamos a ler aí, diz: para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sobre juramento, prometeu dar ao vosso pai, os vossos pais, e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Aleluia. Aquele povo, irmãos, estavam acostumados a trabalharem na terra ali no Egito. Eles estavam acostumados a ter que cavarem, a passar no sol quente, sol escaldante ali do Egito. E aquele povo sofriam muito, mas o Senhor estava dizendo: olha, eu tenho um lugar melhor para vocês. E nessa terra não é como a terra do Egito, não. É uma terra que é cuidada por mim. É o próprio Deus cuidando da terra. Aleluia. Ele diz que não é uma terra de escravidão, é uma terra de abundância. No versículo 10 ele diz isso: porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeaveis a vossa semente, e com o pé o regaveis como uma horta. Ei, olha, Moisés, olha, diz a esta nação que a terra para onde eu estou levando eles, aleluia, é conhecido como Canaã. Aleluia. Não é como a terra do Egito, não, onde vocês eram escravizados lá. Oh, queridos, esse mundo aí fora nos escraviza. O diabo, a palavra do Senhor nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. O Senhor, ele tem uma vida de abundância para nós. Ele tem uma terra boa para nos colocar. Aleluia. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, o Senhor estava dizendo para a nação de Israel, ele estava dizendo para aquele povo: olha, eu quero cuidar de vocês, eu quero botar vocês em uma terra, não é terra onde vocês estavam escravizados, mas agora é uma terra que meus olhos estarão continuamente nela, porque essa terra ela é cuidada pelo próprio Deus.
Eu fico imaginando, irmãos, quanto tempo aquele povo sofreu ali. E cada vez que nós estamos longe do Senhor, cada vez mais que nós não buscamos ao Deus que nos criou, porque a criatura ela se satisfaz no seu Criador, nós só prolongamos o nosso sofrimento. Nós só avançamos nos nossos sofrimentos. Aquele povo passaram 400 anos sendo escravizados. Passaram 400 anos ali sendo afligidos. E muitas vezes somos nós, quando nós não queremos dar ouvidos à voz do Senhor, quando nós não queremos debruçar o nosso coração perante Deus, quando nós não queremos se preocupar com as coisas do Senhor, mas só se preocupamos com as nossas vidas, com o nosso coração. Mas nesta noite o Senhor está tendo uma palavra para mim e para você. Aleluia, uma palavra de cuidado. Ele está dizendo: filho, filha, eu não quero ver você escravizado. Eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar dos teus temores. Eu quero cuidar das tuas preocupações. Aleluia. O texto diz, irmãos, lá no versículo 12, o Senhor dizendo para aquele povo: eu estou falando da terra, a terra de que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Aleluia. Nós costumamos, no final do ano, organizarmos a nossa vida. Quando chega no final do ano, que nós reunimos a nossa família, nós começamos a fazer planos para o ano que vai adentrar. Nós começamos a dizer: não, este ano que vai entrar, eu vou buscar as coisas de Deus. Esse ano que vai adentrar, eu vou resolver este problema escolar meu, eu vou resolver este curso que eu quero fazer. Eu quero fazer uma casa, eu quero projetar algo. E muitas vezes, quando adentra o ano, nós não fazemos e não cumprimos, e muitas vezes se frustramos. Mas quando os nossos sonhos passam a ser os sonhos de Deus, quando nós passamos a ser cuidados pelo Senhor, quando nós passamos a ser esta terra que é cuidada, que é adubada pelo Senhor, o Senhor faz cumprir os seus planos em nós. Ele faz cumprir os sonhos, irmãos, que muitas vezes estão em nossos corações. A palavra do Senhor nos diz que José, ele sonhou, aleluia, que toda uma nação se dobrava perante ele. E muitos não compreenderam, porque aquele sonho não era sonho de José, mas era o sonho do próprio Deus para ele. Aleluia, o Senhor tem sonhos melhores para mim e para você. Aleluia, recebe esta palavra nesta noite. O Senhor tem sonhos melhores para você. Eu não sei quais são os teus sonhos, eu não sei quais são as tuas preocupações. Escuta esta palavra nesta noite. Mas o Senhor, Ele está falando através da sua palavra: deixa eu cuidar da terra. Aleluia, deixa eu olhar para a terra, deixa eu deixar os meus olhos continuamente, que do primeiro dia até o final do ano eu farei cumprir os sonhos. Oh, aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. O texto diz que o Senhor estava dizendo para aquela nação: eu estarei com os meus olhos todos os dias até o final do ano. Aleluia. Essa é a terra que o Senhor estava oferecendo àquele povo. Era uma terra que o Senhor mandaria chuva. Era uma terra que o Senhor daria ordem, como Ele deu ordem ao vento, ao mar, para se aquietar na tempestade. Você em algum momento na sua vida já ouviu falar que o mar tem ouvidos? Em algum momento na sua vida você já ouviu falar que o vento pode escutar alguém? Aleluia. Mas existe um Deus, irmãos, que Ele sabe dar ordem. Aleluia. E até as lutas que nós passamos, até as tribulações que nós passamos, o Senhor, Ele pode dar ordem e dizer: foi até aqui. Aleluia. Agora, para isso, irmãos, existe uma obrigação nossa. Quando o Senhor estava dando esta palavra a Moisés, Ele estava falando que nós também precisaríamos fazer algo.
não só dependia dele para abençoar a terra, não só dependia do Senhor para abençoar as nossas vidas, a minha vida, não só depende dele, ele quer fazer algo em conjunto. Depende de mim e de você também. E aí o texto vai dizer quais eram as obrigações daquele povo e qual é a nossa obrigação. No versículo 8, aleluia, do capítulo 11, ele diz: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais forte e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis. A primeira ordem do Senhor era guardar os seus mandamentos. A primeira ordem do Senhor era que eles obedecessem a sua voz. Falamos aqui dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, quando Jesus vem, se resumem em 2. Amarás o Senhor teu Deus sobre todo o teu coração, sobre toda a tua força, sobre todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando nós fazemos isso, nós cumprimos 10. Quando nós amamos o Senhor de todo o nosso coração, quando nós guardamos os seus mandamentos, quando nós passamos a atentar os nossos olhos e os nossos ouvidos para a palavra de Deus, aleluia, a Bíblia nos chama de bem-aventurados. A Bíblia nos chama de mais do que felizes. Só de você estar aqui nesta noite, quero declarar isso sobre a família de Mateus. Só de vocês estarem aqui nesta noite, vocês já são mais do que bem-aventurados. Porque vocês decidiram sair da casa de vocês para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz: bem-aventurados aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. E bem-aventurado significa mais do que feliz. Aleluia. Eu quero declarar para a minha vida, para a vida de cada um de nós que estamos aqui, que nós somos mais do que bem-aventurados por escutar esta palavra. Aleluia. E o desejo do Senhor é nos colocar numa terra boa. O texto começa a falar, irmãos, das nossas obrigações, lá no versículo 13 do capítulo 11. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, de chuva dos céus. Versículo 13, desculpe. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o vosso Deus, e de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Veja, irmãos, que tem um se. Veja que tem um entretanto, um portanto, tem aí uma condição que é dada pelo Senhor. Se diligentemente obedecer os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, e amar o Senhor, vosso Deus, e o servirdes. Aleluia. Amar o Senhor, vosso Deus, amar o Senhor, irmãos, exige, aleluia, um desejo de estar na sua presença. Amar o nosso Deus exige um desejo de estar continuamente. Quando você ama alguém, quando você tem um amigo, quando você tem um irmão, quando você tem um filho, quando você tem uma filha, você consegue passar dias distante dessa pessoa? Não. Pode até passar por uma certa necessidade, que a pessoa passou a viajar, a passar dias. Mas quando nós amamos alguém, quando nós colocamos essa pessoa no nosso coração, nós queremos essa pessoa perto. Nós queremos estar continuamente, aleluia, assim é Deus para conosco, assim é nós para com Deus. O Senhor estava dizendo: olha, eu te amo, eu amo você. Existe uma declaração do Senhor para aqueles povos: olha, eu amo vocês. O meu amor está sobre vocês, mas eu também quero sentir o amor de vocês para comigo. Aleluia, eu quero vocês continuamente na minha presença. Eu quero que vocês me sirvam. Aleluia, andem comigo. Porque servir a Deus, irmãos, não existe maior privilégio do que servir a Deus. Não existe maior privilégio do que disponibilizar a nossa vida perante o Senhor. Porque essa terra boa passa a sermos nós. Porque os olhos do Senhor estarão sobre as nossas vidas de forma contínua. Luciano.
Aleluia. A nossa vida, o nosso coração estará sendo guardados pelo Senhor. Estará sendo, aleluia, poldado, moldado. É aquela terra a qual o Senhor ele manda a chuva, a qual ele manda a semente, a qual ele faz crescer, aleluia, os frutos no tempo certo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então, que nós aprendamos nesta noite que o Senhor quer que nós obedeçamos a sua palavra. Ele quer que nós amemos Ele de todo o nosso coração, de nosso todo entendimento. E Ele quer que nós o sirvamos, para que Ele possa nos colocar numa terra boa. Aleluia. Se você ver o versículo 16 e o 17 do capítulo 11, estou falando das nossas obrigações para adentrar na terra boa. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche Ele os céus e não haja chuva e a terra não dê a sua messe e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Oh, queridos, a palavra do Senhor nos diz que só existe um Deus. O Deus criador dos céus e da terra, que formou o homem, que criou os animais, que Ele disse à terra, que Ele disse haja luz e houve luz, que Ele disse que haja erva verde e assim começou a acontecer com uma só palavra da sua boca, que Ele disse haja a expansão dos mares e assim aconteceu. Você já observou que Deus ele poderia ter criado a terra sem cores? Ele poderia ter criado a terra em preto e branco, mas Ele decidiu botar cores nos animais, nas plantas, para agradar os nossos olhos, para mostrar a sua grandeza, o quanto Ele é grande, o quanto Ele é maravilhoso. Ele decidiu, irmãos, tudo o que Ele fez nesta terra aqui foi pensando em você. Tudo o que Ele fez aqui foi pensando em mim e em você, porque Ele nos ama. E Ele, a única coisa que Ele não dá a ninguém é a sua glória, é a sua adoração. Nós devemos reconhecer, porque quando nós adoramos outro Deus, nós estamos dando o que é de direito a Deus a outra pessoa, a outro ser, aonde o texto diz que não existe outro Deus, não existe outro ser, aleluia, que nós devemos adorá-lo. E aí o Senhor começa a falar também: olha, a obrigação de vocês, não adorei a outros deuses. Guardai-vos, no versículo 11, não suceda que o vosso coração se engane, porque é um engano do homem. Quando nós passamos a adorar outros deuses, nós se enganamos e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles, porque a ira do Senhor se acende. Porque é a mesma coisa quando você é criador de algo. Vamos supor que Deus ele te deu a ordem, te deu sabedoria, te deu inteligência, e você criou um carro. E esse carro, você disse a velocidade que ele ia correr, você disse que ele seria, a cor dele, ele seria vermelho, ele seria amarelo, e você começa a determinar como criador do carro que ele vai ser desse jeito. E aí você cria ele, e quando você cria esse carro, ele, depois é dado para alguém, e esse alguém começa a tomar para si, dizendo que foi ele o criador deste carro. Provavelmente você vai se irar, você vai se entristecer, porque você foi o criador. E assim é Deus para conosco. É Deus, quando Ele olha aqui para essa terra, estão atribuindo a alguém aquilo que é meu de direito. E se Deus ele nos colocou numa boa terra, se o Senhor ele nos chamou para uma boa terra, se Ele nos colocou lá, se Ele colocou chuva, se ele mandou a chuva, se Ele colocou os lírios do campo, aleluia, se Ele nos preparou para aquela terra, e quando eu chego naquela terra, eu começo a atribuir aquilo que o Senhor tem nos abençoado a outra pessoa, a ira do Senhor se acende e Ele tira a mão.
Ele tira os olhos. Aleluia, reconheça o que Deus vai fazer na sua vida. Escute essa palavra nesta noite. Aleluia, Deus tem algo para fazer. Aleluia, Deus tem uma boa terra para te colocar, para me colocar. Mas quando Ele, aleluia, mandar as suas bênçãos, reconheça que foi Ele. Reconheça que foi o Senhor que mandou a chuva no tempo certo. Aleluia, os benefícios do Senhor virá, irmãos, para aqueles que são fiéis ao Senhor, a sua palavra, que busca a sua presença continuamente. Escuta esta palavra desta noite. Olha os benefícios que Deus tem para a boa terra. Versículo 9. Olha o que Deus tem para ti e para mim. Do capítulo 11. Para que prolongueis os dias na terra que o Senhor sobre juramento prometeu dar aos vossos pais e à vossa descendência. Ei, Deus tem longevidade de vida na boa terra. Talvez alguém estava pensando que ia morrer. Talvez alguém estava pensando, olha, diante dessa situação não tem mais jeito. Às vezes o médico dá uma decisão. Às vezes o médico manda uma palavra dizendo, olha, uma sentença. Dizendo, olha, manda para casa. Porque não tem mais solução, é só esperar. Mas eu quero dizer a você nesta noite que a última palavra vem do Senhor. Foi como nós cantamos aqui nesta noite. Creio que Tu és a cura, Senhor. Deus tem cura para você. Nesta boa terra tem cura. Tem longevidade. Deus, Ele tem longevidade. Você não vai morrer. O Senhor te levará para, aleluia, tempos melhores. Aleluia, nessa boa terra, no versículo 14. Tem bênçãos da parte do Senhor. Tem chuvas. Chuvas representam bênção. Eu estou terminando já. Versículo 14. Foi tudo que o Senhor falou para aquele povo. Darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo. As primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Nessa boa terra que o Senhor preparou para mim e para você. Aleluia. Tem bênçãos da parte do Senhor. No tempo certo Ele manda a chuva. No tempo certo Ele faz acontecer o milagre. Você crê nisso nesta noite? Que no tempo certo Deus Ele fará acontecer. Eu não sei o que você está precisando da parte do Senhor. Eu não sei o que você falou para Deus em oração. Talvez você tenha dito, Senhor, se Tu existes, manda um sinal. Aleluia. Eis a resposta do Senhor para você. Deus, Ele está dizendo, no tempo certo eu vou mandar. No tempo certo eu vou prover. Eis a resposta do Senhor para você. Talvez você chegou aqui pedindo, Senhor, uma resposta. Mas o Senhor está falando, você crê que Deus fala com o ser humano, então creia nesta palavra. Ele está dizendo, no tempo certo eu vou mandar a chuva. No tempo certo eu vou fazer acontecer. E a provisão do Senhor virá. Aleluia. A provisão do Senhor virá. Agora é necessário nós colocarmos a nossa vida disponível para Ele. No tempo certo, diz lá no versículo 14, eu vou mandar a chuva. Darei as chuvas ao seu tempo, as primeiras e as últimas. Para que seja provisão, para que vocês recolham cereal. Lá no versículo 15, o texto diz, darei a erva no vosso campo. Isso é tudo Deus falando, para aqueles que estão na boa terra. Darei a erva no vosso campo, os vossos gados comereis e vos fartareis. É o pão. Quantas vezes nós abrimos o celeiro? Quantas vezes nós abrimos a porta do armário? E às vezes te preocupamos dizendo, Senhor, está acabando, como é que vai ser o mês que vem?
Mas não esqueça que aquela terra boa está aos olhos do Senhor continuamente, de janeiro a janeiro. Não esqueçam que quando nós somos cuidados pelo Senhor, quando a nossa vida está diante dEle, aleluia, Ele está vendo o teu celeiro, Ele está vendo o teu armário, Ele sabe das tuas necessidades, Ele sabe das minhas necessidades, e Ele sabe mandar o pão. Versículo 15: darei a erva no vosso campo, aos vossos gados comereis e vos fartareis. Eu estou falando dos benefícios da boa terra. No versículo 23, o texto vai dizer, aleluia, o Senhor desapossará todas estas nações e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Deus, Ele estava dizendo, eu também, nação de Israel, vou cuidar dos inimigos de vocês. Vocês não estarão sós. Eu farei estas nações, estes reinos que tentarão contra a vida de vocês, que tentarão destruir vocês, que eles batam em retirada. Aleluia. Ele diz na sua palavra, aleluia, Ele diz que cuidará de todos os inimigos, que Ele vai cuidar de todos aqueles que tentam contra a nossa vida. Oh, queridos, sabemos que o diabo, ele tenta nos destruir. O diabo tenta destruir a minha vida, a minha família, a sua família. O diabo, ele tenta acabar com os nossos sonhos, com nossos planos, com a nossa alegria. E muitas vezes, dentro da nossa casa, ele vem porque ele é ousado, porque ele gosta de tirar a paz. Mas existe um que é o autor e consumador da fé, que a paz excede todo o entendimento para aqueles que estão nele. Aleluia. E quando nós somos cuidados pelo Senhor, o diabo, irmãos, ele tem que pedir permissão para tocar. O diabo, ele tem que pedir a Deus para dizer, eu posso tocar ali. O Senhor disse, não. Nós aprendemos isso hoje pela manhã, quando foi com Pedro. E o diabo pediu para ir andar com Pedro, e o Senhor disse a ele, não, Satanás, não permito. Porque quando a fé dele estiver firme em mim, aí sim. Mas há uma palavra do Senhor para mim e para você. O diabo talvez tenha tentado roubar a tua paz. O diabo talvez tenha tentado atemorizar o teu coração e a tua mente nesses tempos, nesses dias. Mas o Senhor está dizendo, eu estou cuidando dos teus inimigos. Eu não sei quais são os seus inimigos. Eu não sei quais são os gigantes que se levantaram. Eu não sei quais são as muralhas que têm se levantado na tua vida. Aleluia, mas o Senhor, através desta palavra, está dizendo, se você estiver na terra que eu estou preparando para você, aleluia, se você estiver me obedecendo, procurando a minha presença, aleluia, eu cuidarei, aleluia, e afastarei todos os teus inimigos, aleluia, e eles se frustrarão, aleluia, eles ficarão envergonhados, aleluia, aleluia. Porque, irmãos, essa boa terra que o Senhor, Ele fala, passa a ser eu e você. Eu vou terminar com esse texto. Você passa a ser essa boa terra. Veja que ele diz no versículo 24 e o 25. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé. Aleluia. Desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Você passa a ser essa boa terra. Ele está dizendo, aonde você andar, aonde você pisar a planta do seu pé,
Aleluia. Aonde você estiver caminhando, o Senhor diz: aquela terra será sua. Eu farei prosperar. Aleluia. Porque essa boa terra, aonde os olhos do Senhor estarão, passa a ser você. Porque você leva consigo o nome de Deus. Você leva dentro de você o Espírito Santo de Deus. A presença do Senhor está em você. Aleluia. Não é a terra propriamente dito, mas é a presença do Senhor que está em você. Aleluia. Lá em Deuteronômio, no capítulo 28 e o versículo 8. Vou terminar com esse texto. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares as mãos, e te abençoará na terra que te dar o Senhor teu Deus. Ele vai te abençoar, amém? Talvez você tenha procurado esta terra. Talvez você pergunta nesta noite: pastor, onde é esta terra boa que eu quero ir para lá? Pastor, eu tenho passado por tantas coisas na minha vida, eu tenho passado por tantas situações, e eu estou preocupado, e eu estou atribulado, e eu preciso chegar nesta terra cuidada pelo Senhor. Mas o Senhor te diz nesta noite: esta terra boa sou eu, Jesus. Jesus disse na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. E você procure o Senhor. E você sirva o Senhor com todo o teu coração. Fica de pé nesta noite. Eu não sei se você entendeu esta palavra. E eu não sei se nesta noite o Espírito Santo falou contigo neste lugar, dizendo: filho, filha, eu quero cuidar da tua terra. Eu quero cuidar da tua vida. Aleluia. E você nesta noite decidiu entregar a sua vida a Cristo Jesus, dizendo: Senhor, passa a cuidar da minha vida. Passa a cuidar da minha terra. Aleluia. Senhor, passa a cuidar da minha casa, da minha família. Senhor, passa a cuidar dos meus celeiros, dos meus trabalhos. E entendeu esta palavra nesta noite? Que entregar a sua vida ao Senhor Jesus. É só você levantar uma de suas mãos, e nós oraremos por você neste lugar. O Espírito Santo falou com você. Deus falou contigo nesta noite. Existe um lugar que Deus quer te levar. Existe uma terra boa que o Senhor quer te colocar. Existe uma terra boa que Deus quer nos colocar. Aleluia. É só você levantar uma de suas mãos e nós estaremos orando por você. Se você quiser vir aqui na frente e dizer: pastor, ora por mim, ora pela minha família. Aleluia. Nós oraremos. O altar está aberto. Você pode entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Aleluia. Este lugar é do Senhor. Este lugar é do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor foi pregada. Um lugar onde eu não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Este lugar é no Senhor. Este lugar é em Jesus Cristo. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Este lugar é do Senhor. Declare isso nesta noite. Este lugar é do Senhor. A tua vida está guardada nele. O Senhor estará cuidando da tua terra, da tua vida. Aleluia. O Senhor está cuidando de todas as áreas. Agora é necessário nós te lançarmos sobre Ele.
Tem um sim de Deus, tem um sim de Deus para mim. Olha, filho, olha, filha. Se atentamente obedecer os meus mandamentos. Aleluia. Se me amar de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, se passardes a me servirdes com todo o coração, eu mandarei as chuvas, as primeiras e as últimas da parte do Senhor. Aleluia. Oh Jesus, nós te adoramos nesta noite. Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença neste lugar, Senhor. Atrai o nosso coração para mais perto de ti todos os dias, Senhor. Oh Senhor, fala conosco. Molha esta terra, Senhor. Eu preciso, Jesus. Nós precisamos de ti, Senhor. Declare isso. Declare isso para ele nesta noite. Ele quer ouvir a tua voz. Diga que você precisa dele, que você depende dele. Aleluia. Jesus. Nós precisamos de ti, Senhor. Nós dependemos de ti, Jesus. Jesus. É tudo que eu preciso. Jesus. Oh Espírito Santo, louvado e engrandecido é o teu nome, Jesus. Aleluia. Tem alguém nesta noite? Eu não sou de insistir, mas o Espírito Santo, ele nos incomoda. Tem alguém nesta noite que quer entregar a vida ao Senhor Jesus, que entendeu esta palavra e disse: Senhor, a minha vida agora é tua. Toma a frente, Senhor. Porque eu percebi que eu perdi o controle da minha vida. Mas o Senhor pode dar rumo, o Senhor pode dar direção, o Senhor pode mudar toda a história, o Senhor ele tem poder para fazer isso. Tem alguém nesta noite? Só levantar uma de suas mãos e nós estaremos orando por você. Tem alguém? Aleluia. Se não, que Deus te deu uma nova oportunidade. Aleluia. E Ele quer fazer desta terra boa. Ele quer nos fazer desta terra boa. Amém. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a sua presença aqui nesta noite. Eu agradeço mais uma vez pela família de Mateus de estar aqui junto conosco. Que Deus permaneça abençoando a vida de vocês. Nós temos orado aqui nesta igreja por vocês, por cada família aqui representada. Nós estamos sempre orando pelas famílias aqui desta igreja. E que Deus continue abençoando cada um. Sabemos que Deus ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém. Que Deus abençoe toda a igreja. Quero avisar os irmãos que os cultos permanecem os mesmos. Amanhã, culto de oração, Diácono Carlos, haverá, né? Amanhã, culto de oração, às 3 horas da tarde. Você que deseja orar, estar aqui nesta igreja, orando junto com o nosso Diácono Carlos e Dona Silene, a líder do Ministério de Oração, estejam aqui a partir das 3 horas da tarde, segunda-feira. Quinta-feira, culto de ensino, culto de ensino da palavra do Senhor, é onde paramos para aprender e aprofundarmos mais nas Escrituras. Então você pode estar aqui, você é nosso convidado, você que nos visita também é nosso convidado para estar aqui aprendendo junto conosco da palavra do Senhor. A partir das 19h30, quinta-feira, culto de doutrina, né? E no domingo, nós temos pela manhã a nossa escola dominical, né? A partir das 9 horas da manhã, também é um momento que aprendemos, temos a nossa revista, estamos falando sobre os fundamentos do avivamento, tem sido bênção, né? E também contamos com a sua presença quando você desejar estar aqui junto conosco, 9 horas da manhã no domingo, escola dominical, e à noite, este culto que nós estamos, culto de louvor e adoração, 18 horas, estamos sempre aqui adorando o Senhor. Os irmãos não estejam esquecidos sobre a nossa viagem, dia 26, teremos a ceia distrital lá em Caruaru. Que os irmãos estejam orando por esta viagem. Conto com a igreja para estar todos neste dia reunidos, para estarmos ali naquele lugar. Várias igrejas de Deus aqui, né, em Caruaru, em todo o agreste pernambucano, estarão reunidas naquele lugar. Será no Shopping Difusora, né, ali, e será um momento muito especial,
contamos com os amados irmãos. Pastor, eu que não faço parte da igreja, desejar ir, posso ir? Pode, não tem nenhum problema. Você desejar ir, né, para aquele lugar, né, junto conosco, será um prazer tê-lo também. Amém? Sim, amém, Paula, obrigado por me lembrar. Domingo será culto de Páscoa, né, então será pela manhã, né, às 8 horas da manhã, estaremos realizando aqui o nosso culto de Páscoa. Será um momento de Santa Ceia, teremos um momento do lava-pés, é um momento muito especial. Você também é nosso convidado para estar aqui adorando ao Senhor. Então, né, recapitulando, não haverá o culto à noite do domingo que vem, mas sim pela manhã. 8 horas da manhã, estaremos todos reunidos aqui em adoração ao Senhor no nosso culto de Páscoa, sabendo que Jesus ele ressuscitou no domingo de manhã. Aleluia. E será um momento muito especial junto com toda a igreja. Amém? Só são esses avisos. Os irmãos não esqueçam também de estar orando pelo aniversário do Ministério da Mulher, né, que estará acontecendo no mês de maio, não é isso? Dia 3 de maio, estaremos realizando o aniversário do Ministério da Mulher aqui da nossa igreja. E também estejam orando com esse propósito. Amém? Vamos agradecer o Senhor por esta noite. Que Deus abençoe toda a igreja. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos e te agradecemos por esta noite. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa, Senhor, em adoração, em louvor. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito ministrar aos nossos corações. Ó Deus, queremos ser essa terra boa, Senhor. Nos ajuda a cada dia, Senhor, está colocando a tua palavra em prática. Nos ajuda, Senhor, cada dia a estar andando nos teus caminhos e sendo cuidado por ti. Que os teus olhos, Senhor, estejam continuamente sobre nós, sobre esta igreja, sobre as famílias desta igreja, Deus. Dispensa, Senhor, uma bênção, Pai. Aleluia, de especial na vida de cada um aqui nesta noite. Ó Senhor, que eles possam ter uma semana abençoada, que o Senhor possa cuidar, Pai, das preocupações, dos temores de cada um. Continua abençoando cada família aqui representada, Senhor, em especial a família de Mateus que nos visitou nesta noite. Abençoa eles grandemente, Senhor. Derrama da tua graça, dos teus cuidados, Senhor, sobre a vida deles, em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, nós declaramos e profetizamos isso em nome do Senhor Jesus. Leva-nos em paz para casa, livra-nos de todo mal, nos dar uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai, esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz, amém e amém. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa.